Bom dia, irmãos. Estamos aqui hoje para tratar do tema sobre os 5 pontos do calvinismo. Deus é soberano dentro da nossa programação. A gente já vem construindo dentro dessa turma Presbiterianismo Aplicado. O objetivo principal dessa turma é permitir que a gente, como membro de uma igreja presbiteriana, consiga construir uma identidade presbiteriana. E um dos pontos principais que faz parte da nossa doutrina é exatamente sobre os 5 pontos do calvinismo. Agora, é interessante que o nome 5 pontos do calvinismo faz referência a João Calvino, mas, na verdade, os pontos não foram elencados por ele, apesar de fazer parte da sua doutrina. E da onde veio essa referência a Calvino? Por que esses 5 pontos? E é o que nós vamos aprender nessa manhã. Gostaria de convidar os irmãos a fecharem os olhos para que a gente ore ao Senhor nesse momento. Pai, nós estamos aqui mais uma vez, agradecidos ao Senhor, porque o Senhor tem sido presente em nossas vidas, derramando a Tua graça e o Teu entendimento. Por isso, Pai, nós queremos pedir nesse momento que o Senhor permita que as nossas atenções estejam voltadas somente para a Tua palavra. Por isso, Pai, fortalece a Tua igreja na Tua palavra, pois acreditamos que a Tua palavra é a verdade. Ajuda-nos nessa manhã a conhecer um pouco mais dessa verdade, ser presente em nosso meio. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu havia comentado, o tema da nossa aula é Deus é soberano. E veja que em todo o tempo da história da humanidade, Deus sempre esteve no controle dessa história, de todos nós, sem exceção, como foi pregado hoje pela manhã. Mesmo em situações difíceis, nós sabemos que Deus está sobre o controle de toda e qualquer situação. Mesmo aquelas mais difíceis. Eu tenho um exemplo particular para trazer para os irmãos. Certa vez, minha filha era pequena, nós resolvemos comprar uma bicicleta para ela. E, querendo fazer um pouco de economia, eu comprei uma bicicleta que veio toda numa caixa desmontada. E lá em casa, assuntos tecnológicos e de montagem, quem resolve não sou eu, é Elisaura. Tudo quem resolve, tecnologia, conexão, essas coisas todas, ela é quem faz. Mas eu assumi o meu papel de homem e fui tentar montar aquela bicicleta. E o melhor, sem seguir nada do manual. Então, você já imagina o que aconteceu. O pedal foi no lugar do guidão, a roda foi no lugar do pedal e assim sucessivamente, irmãos. Até que eu resolvi olhar para o manual e buscar exatamente a orientação do que o manual queria dizer. Bom, por que essa referência e esse exemplo? Um versículo que tem falado muito ao meu coração durante toda a minha vida como discípulo de Jesus é exatamente o que diz em João 8, 31 e 32, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esse versículo, principalmente o versículo 32, sempre me incomodou bastante. Em que sentido? Se eu conheço a verdade vai me libertar. Mas me libertar de quê? De tudo aquilo que me faz, de alguma forma, cativo. Então, vejam que, nessa reflexão de verdade e libertação, para nós que somos crentes e queremos ser verdadeiramente livres, temos que conhecer a palavra de Deus. Conhecer o autor dessa palavra, o próprio Salvador. E ele sempre foi motivador e estimulador dos meus estudos e de aprofundar cada vez mais na palavra de Deus. E não foi diferente com essa disciplina e principalmente com esse tema que nós vamos falar hoje. Sugestão de bibliografia para os irmãos. Para nós tratarmos desse tema, o primeiro livro fala de uma harmonização das confissões reformadas, que faz uma comparação e um alinhamento entre as confissões. O segundo livro, ele fala sobre a teologia reformada. O terceiro, ele fala sobre a cosmovisão calvinista, como isso interfere na nossa visão de mundo, que será o tema da nossa próxima aula. Semana que vem nós falaremos sobre a cosmovisão calvinista. Os livros que já fazem parte da nossa bibliografia, o Cristão Presbiteriano
e o que todo presbiteriano inteligente deve saber, e o livrinho que está no meio ali, que são os 5 pontos do calvinismo. Aquele livro, irmãos, se vocês quiserem adquirir para entender um pouco mais sobre esse tema, podem adquirir, com certeza vocês vão poder absorver cada vez mais sobre esse tema e principalmente entender como Deus é soberano e cuidador das nossas vidas em todas e quaisquer circunstâncias, mesmo que nós não as aceitemos plenamente. Uma outra sugestão de bibliografia, isso nós temos visto com o decorrer de toda a caminhada cristã também, um ponto sensível para a vida nossa como crente tem sido os desafios na vida familiar. Relacionamento pais-filhos, relacionamento entre casais, fortalecimento da vida familiar como um todo. Esses 3 livros que estão ali, eu sugiro para os irmãos terem na sua bibliografia, na sua cabeceira. O autor é o pastor Davi Merck, do Seminário Palavra da Vida, e ele tem uma série onde ele fala a como estabelecer os alicerces de um lar cristão, mobiliando a casa, que seria a forma de você construir esse lar cristão, e o terceiro, enfrentando as tempestades. Também sugestão muito boa, que nos ajuda principalmente a retomar o culto doméstico, que já muito foi esquecido pela nossa rotina diária. Bom, essas são as sugestões de leitura que eu gostaria de passar para os irmãos, mostrando que um tema como o que nós vamos tratar, ele não é um tema em que nós conseguiremos resumir em 45 minutos. Eu teria um desafio grandioso de falar sobre esses 5 temas, principalmente abordando os principais aspectos em 45 minutos. Então, eu peço que nessa caminhada os irmãos estejam comigo e não estejam desatentos em nenhum só momento. Não pisquem, porque se vocês piscarem, vocês perderão algum versículo, alguma coisa. Bom, ainda a título de revisão, o pastor Weber, nas 2 penúltimas aulas, a última aula foi dada pelo Alexandre sobre tecnologia, nós ainda dentro desse contexto de identidade presbiteriana, identidade reformada, nós falamos quem somos. Falamos que nós somos pertencentes à Igreja Presbiteriana do Brasil, uma igreja bíblica, uma igreja reformada que tem como herança os princípios da reforma protestante, por meio dos seus reformadores, em especial Martinho Lutero e João Calvino. Por consequência, nós somos uma igreja calvinista, e por consequência, a igreja calvinista, somos uma igreja presbiteriana que advém da igreja dos Estados Unidos, que foi plantada por um missionário nos anos passados. Outro aspecto foi que o pastor Weber falou a respeito de quais são os nossos símbolos de fé. Símbolos de fé, aqueles que mostram a nossa verdadeira identidade. Não que isso limite toda e qualquer interpretação que seja feita pela igreja, mas ele é um grande direcionador e principalmente dá uma estabilidade grande para a igreja. Por quê? Nos pontos doutrinários teológicos onde há conflito, existem os nossos documentos, os nossos símbolos de fé, que são referência para a interpretação desses pontos. A confissão de fé, o catecismo maior e o catecismo breve de Westminster. Eu tinha pensado em trazer 3 para sortear com a sala, mas acabei não conseguindo comprar. Na próxima aula, que é a semana que vem, se der certo, eu trago para sortear com os irmãos. Pois não, pastor? Sim, o pastor está comentando que já estão disponíveis no aplicativo para aqueles que quiserem utilizar eletronicamente. Eu, particularmente, prefiro o papel, mas já está disponível lá. Irmãos, ainda continuando. Um preâmbulo antes de nós entrarmos propriamente na nossa aula. Nós não estaremos aqui falando contra qualquer tipo de igreja, qualquer tipo de denominação e interpretação. Veja que o nosso objetivo principal é fortalecer a nossa identidade presbiteriana. E por que isso é importante? A tendência nossa de tomar qualquer partido e qualquer identidade sobre o assunto, ele é muito grande. Mas o nosso objetivo principal, ele tem um caráter positivo, que é mostrar verdadeiramente como é interpretadas as Escrituras a partir das nossas confissões e a partir da perspectiva calvinista. Palavras-chave para nosso estudo, irmãos. 3 palavras-chave que nós precisamos entender
e colocar em tudo o que será falado. A primeira delas é a soberania de Deus. Deus é soberano sobre todos, sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer situação. Não existe qualquer situação, como o pastor Reiner pregou hoje pela manhã, em que Deus esteja à parte. Toda e qualquer situação, Deus é soberano, Deus tem um controle, mesmo que não esteja alinhada com aquela nossa vontade. Deus é um Deus gracioso que nos coloca a vontade dele em nossos corações, que nos alcança, que nos elege, que nos salva. Um Deus gracioso, onde mereceríamos a morte, Deus derrama a sua graça e nos salva. E, na verdade, quando nós falamos dos 5 pontos do calvinismo, a relação desses 5 pontos está diretamente ligada ao plano de salvação de Deus. De maneira bem breve, olhando para a nossa história bíblica, olhamos que Adão e Eva pecaram, e toda a humanidade herdou esse pecado por conta deles. A consequência natural, se o salário do pecado é a morte, deveria ser a estrita morte de Adão e Eva e toda a humanidade a partir dali. Mas veja, Deus é gracioso de tal maneira que ele vai estabelecer um plano de salvação e de resgate para os seus. E dessa maneira temos que olhar os 5 pontos do calvinismo. Quando falarmos sobre eles, tenham em mente a soberania de Deus em todo o tempo, a graça de Deus derramada sobre aqueles que não mereciam, e principalmente um plano de salvação estabelecido por Deus para salvar o seu povo. E essa soberania de Deus, essa graça, esse plano de salvação, ela pode ser evidenciada, a imagem, não sei se seria melhor apagar tudo, Cláudio ou Alex. Aqui eu fiz uma linha do tempo, tentando fazer referência à soberania de Deus, e como Deus vem agindo na história, principalmente em determinados momentos em que as confissões, os catecismos, os cânones vêm sendo estabelecidos. Ano 0, Jesus nasce. Ano 50, nós temos ali os apóstolos após a morte de Cristo. Em 354 depois de Cristo, nós temos ali a grande participação de Agostinho de Hipona. Muitos já ouviram falar de Agostinho de Hipona, a Igreja Católica o conhece como Santo Agostinho. E nesse momento existe uma discussão muito grande com Pelágio sobre algumas perspectivas que vão reacender durante a história. Em 1500 o Brasil é descoberto, 1517 Lutero prega as suas 95 teses, 1536 Calvino escreve as Institutas, em 1558 surge a Confissão Guanabara. Interessante que está fazendo aniversário agora a Confissão Guanabara. É uma confissão que surge com a vinda dos calvinistas para o Brasil, especificamente na região do Rio de Janeiro, na ilha de Villegagnon, sob os comandos de Villegagnon, mas em determinado momento existe uma discussão entre Villegagnon e os calvinistas, e Villegagnon os expulsa, ou que eles se retratem ou que eles confessem a sua fé. E no Brasil surge a nossa primeira confissão de fé, a Confissão de Fé Guanabara, e que muitos perderam a vida aqui no Brasil por conta dessa confissão. Mais à frente, em 1561, nós temos a Confissão Belga, lá nos Países Baixos, especificamente na Holanda, em que havia a perseguição das igrejas reformadas holandesas. Havia uma necessidade, então, de se ter uma confissão que criasse essa identidade diante de tanta perseguição. Em 1563, temos o Catecismo de Heidelberg, cujo objetivo era instrutivo, instruir novos na fé, instruir pastores e professores que iam ensinar a sua fé. Em 1566, nós temos ali a Confissão Helvética, que também ela é considerada uma confissão, mas ela é considerada uma confissão madura, diante de um processo de construção. Em 1518 e 1519 surgem, então, os cânones de Dort. Esses cânones de Dort, eles surgem a partir, irmãos, de uma controvérsia existente na igreja holandesa, mas só que não ficou restrita à igreja holandesa, expandindo-se para todo o mundo, principalmente que estava à volta da Holanda, em que Jacob Armínio, havia, na verdade, entre os discípulos de Jacob Armínio e os discípulos de Calvino,
uma questão que vem trazer, então, os nossos 5 pontos do calvinismo. O que aconteceu? Esses discípulos, eles vêm apresentar, propor uma revisão em tudo o que já tinha sido feito, em todas as confissões, apresentando 5 pontos sobre o plano da salvação, em que havia necessidade de se modificar a interpretação. Foi-se reunido um sínodo, e esse sínodo, então, vai tratar especificamente desses pontos. E veja por que eu estou fazendo essa referência dentro da história da soberania de Deus. Por quê? Esses pontos foram analisados especificamente para aquela questão, em razão de um grupo de discípulos de Armínio quererem mudar as confissões que já existiam. Em especial, lembra aos irmãos o seguinte: em 354, pouco depois ali da vinda de Cristo, ainda recente, 300 anos após, a mesma discussão já tinha sido realizada entre Agostinho de Hipona e Pelágio. A discussão era similar, e essa discussão vem se arrastando, apesar de haver essa consolidação das nossas confissões e dos nossos catecismos, de tal forma que, nesse ano 1618, entre 1618 e 1619, houve a necessidade de se reunir esse sínodo para discutir exatamente sobre a fidelidade daqueles pontos às Escrituras. Então vejam, qual era a grande discussão do sínodo de Dort? Discutir se os pontos apresentados por aquela representação estavam ou não aderentes à Escritura Sagrada. Uma vez que eles estivessem aderentes à Escritura Sagrada, todas as confissões seriam mudadas. Uma vez que não estivesse, eles seriam rejeitados por serem considerados heresia. Em 1647, surge a nossa Confissão de Fé de Westminster e o Breve Catecismo. E em 1648, um ano após, o nosso Catecismo Maior de Westminster, fechando, então, todos os documentos que dão suporte à nossa confissão reformada. Como eu havia falado, os cânones de Dort, objetivo teve como tratar a representação dos discípulos de Jacó Armínio, chamada remonstrância. O sínodo foi convocado, era composto por pastores e presbíteros da Igreja da Holanda, mas não ficou restrito a eles. O local foi na cidade holandesa de Dordrecht, por isso que ficou chamado de Dort. E o entendimento do sínodo julgou que as declarações rejeitavam a palavra de Deus. E aí, dessa discussão, irmãos, é que surgem então os 5 pontos do calvinismo. Veja que Calvino ele existiu muito tempo atrás. Essa discussão, por quê? A doutrina calvinista foi considerada por todas as confissões reformadas como aderentes à Escritura Sagrada. Por isso que nós, como igreja presbiteriana, em princípio, olhamos sempre para a Escritura. E a nossa confissão e os nossos catecismos devem estar alinhados com a Escritura Sagrada. Porque se não estiverem, certamente eles não têm nenhum valor para nós. Porque a nossa única regra de fé e prática é a Bíblia, a Palavra de Deus. Diante dessa discussão, então, surge a grande questão que nós vamos abordar nesse tempo que ainda temos, que são os 5 pontos tratados pelo arminianismo e que foram refutados pelo sínodo de Dort. Primeiro deles, que fala da depravação parcial. O homem ele tem condições de se salvar. Eleição condicional. A eleição que Deus faz a mim mesmo não depende de Deus, mas depende da minha própria vocação, da minha própria ação, da minha própria vontade humana. A expiação geral, ou seja, a morte de Cristo, ela não é uma morte exclusiva para os eleitos, mas para todos aqueles que podem ser alcançados pela sua própria vontade. A graça, ela é uma graça irresistível, ou seja, se Deus derrama a sua graça, essa graça ela é resistível, porque o poder de escolher seguir ou não a Deus não está em Deus, está no homem. E a perseverança dos santos foi chamada de apostasia possível. O que isso significa? Um homem pode perder a sua fé durante a sua vida. Sendo que, segundo a visão calvinista, é exatamente ao contrário. Parte do seguinte pressuposto: nós todos somos totalmente depravados, não temos nenhuma condição de alcançar a Deus, se não for
o fato de Deus colocar em nós essa vontade. Essa eleição, ela é incondicional, ela é absoluta. Deus escolhe o seu povo. Deus, ele, diante da sua vontade soberana, ele escolhe aqueles a quem ele o chamará. A expiação, por consequência, se precisa alguém pagar pelo pecado, ela é limitada aos salvos, aqueles a quem Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Por consequência, a graça de Deus, ela é irresistível. Eu, como salvo por Cristo, pela obra que Cristo fez, não tenho condições de resistir a essa graça derramada de Deus sobre a minha vida. Por isso que em todo tempo, em nossas pregações, em nossos estudos, sempre falamos da graça de Deus. Porque aquele que nos alcança verdadeiramente é sempre o nosso Senhor, o nosso Salvador. A perseverança dos santos ou dos salvos é uma segurança eterna. Uma vez salvo, para sempre salvo. E veja que nós vamos caminhar por esses pontos. Os 5 pontos do calvinismo e tanto os 5 pontos do arminianismo, eles andam em conjunto. Ou eles estão juntos, ou eles caem juntos. Ou seja, não tem como eu retirar qualquer um desses pontos das argumentações. Ou seja, se existe uma defesa de que a centralidade da salvação está no homem, todos os pontos do arminianismo estarão associados a essa argumentação. Assim como, se existe a centralidade de Deus para a salvação do homem, toda a centralidade da argumentação vai estar, então, em Deus. E aqui eu faço uma separação. Qual é a centralidade de cada uma das argumentações? Quando nós olhamos para o arminianismo, a centralidade ela está na vontade do homem em seguir a Deus. Enquanto que no calvinismo, a centralidade de seguir a Deus está no próprio Deus colocando no coração daqueles que são seus eleitos. E vejam que isso faz total diferença na nossa vida. Faz total diferença na aplicação prática que temos nos nossos cultos. Faz total aplicação prática da forma como vemos o mundo. Por quê? Como foi pregado hoje pelo pastor Reiner. Se acreditamos que Deus é soberano e que Ele controla toda e qualquer situação, a nossa vida é totalmente entregue a Ele. As promessas feitas na palavra de Deus, elas serão cumpridas em nossas vidas porque nós somos filhos de Deus. Da mesma maneira que, quando eu transporto para mim essa responsabilidade, eu, como pecador, tenho total autonomia sobre a minha vontade, eu desqualifico por completo o papel de Deus e ele acaba sendo reativo à minha ação. E nós vamos caminhar, irmãos, para tratar desses 5 pontos. De que maneira? 3 aspectos que eu gostaria de passar com os irmãos sobre os 5 pontos. O que é cada um desses aspectos, o que não é e qual a importância desse aspecto para a nossa vida prática. Então, eu pedi ao pastor Weber, como são muitos textos, em primeiro lugar, eu gostaria que os irmãos acompanhassem os textos que vão ser citados biblicamente, para que a gente possa ver o que diz a palavra de Deus. Outro aspecto, eu pedi ao pastor Weber para que a gente consiga gravar esses textos, né, que vão ser falados, para que ele lesse. Então, não é por conta de excluir qualquer irmão, é por conta do nosso tempo mesmo, só faltam 25 minutos. Não me deixem só. Eu sei que 11h30 é algo desesperador, não sei o que acontece com os irmãos na igreja. Claro, muitos deles têm que pegar os filhos na escola dominical, no Ministério da Infância, mas deu 11h30, o pessoal já fica agoniado. Então, deu 11h30, irmãos, não me deixem sozinho, porque senão eu sou carente e vou ficar aqui chorando por conta da despedida de vocês, tá bom? Então, vamos lá, irmãos, caminhem comigo para nós podermos entender esses 5 pontos. Vou beber um pouquinho de água. Alguns termos que são colocados, ele tem uma conotação teológica e, por consequência, às vezes nos remetem a uma interpretação que é uma interpretação que nós temos a tendência de fazê-la com a nossa própria vivência, inclusive do conhecimento linguístico. Bom, por que eu estou fazendo essa argumentação?
Quando nós olhamos a palavra depravação, normalmente nós temos a tendência de associar a depravação a pecados o quê, irmãos? Sexuais. Normalmente é essa a visão. Na concepção bíblica e teológica, principalmente à luz dos 5 pontos do calvinismo, a depravação quer dizer, fala da corrupção do homem. Todos nós somos corruptos desde a origem e essa corrupção, ela é total. Essa corrupção possui a conotação também de pecador. Nós somos totalmente pecadores, não conseguimos nos salvar. E esse pecado, nós sabemos que ele causa a nossa própria morte. E aí fazemos referência, claro, ao pecado original da queda de Adão e Eva, que fez herança para todos nós. Uma vez que nós somos mortos em nossos delitos e pecados, como nos ensina a palavra de Deus, nós somos mortos. O morto, ele não tem condições de, por sua própria iniciativa, tomar qualquer atitude. Ou seja, a morte ela é absoluta, a morte ela é espiritual. A não ser que alguém coloque vida em mim, eu não consigo me resgatar ou me ressuscitar. Eu preciso de alguém que seja esse veículo. O pecado é um ato contra Deus. Gostaria então que o pastor Weber lesse Gênesis 2,17. Oh, Alex, não está funcionando o microfone fixo aqui. Alô, aí, agora foi. Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o pecado original é um pecado de desobediência a Deus, aquilo que Deus nos colocou, afrontando o próprio Deus. E, por consequência, ele, como um ato contra Deus, ele gera a morte, a desobediência, o afastamento de Deus. A morte de Deus, a morte de Adão, ela é considerada a depravação total de todos os homens. Vamos ver o que diz em Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o 1 Coríntios 15:22, pastor. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Os textos, queridos, eles vão nos fazer referência exatamente que em Adão nós estamos plenamente mortos, a não ser que exista a salvação em Cristo Jesus, como os próprios textos fazem referência. O homem é depravado em cada parte do seu ser. Não existe uma parte que seja boa. Por que essa argumentação é importante? O outro lado do que não é, ela vai dizer que, embora o homem seja depravado, ele não é em sentido absoluto, e que existe uma partezinha de bondade no homem que é capaz de fazê-lo querer a vida com Deus. O homem, ainda no que é, o homem não consegue fazer nada de bom pela perspectiva calvinista. Por isso que nós precisamos de Deus. O homem morto, ele precisa de Deus para lhe dar vida. E essa é a argumentação principal para a teologia da depravação total. Se nós somos mortos plenamente, como alcançaremos a Deus? Como buscaremos a Deus se somos totalmente mortos em nossos delitos e pecados? Uma passagem que me lembrou bastante quando eu estava estudando essa parte foi a ressurreição de Lázaro. Lázaro estava morto. Jesus vai e chama Lázaro para fora. Veja que Lázaro, como morto, ele não tinha condições de sair com suas próprias pernas, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, o tirou da morte e trouxe para a luz. E da mesma maneira acontece conosco, pelo fato de sermos totalmente depravados. Em nossos delitos e pecados, não temos condições nenhuma de buscar a Deus. Precisamos claramente de que Cristo, de que Deus coloque isso em nossos corações. E isso é uma visão bíblica. Essa visão da depravação total, conforme alguns textos que nós citamos. Não havia tempo de nós citarmos todos os textos que gostaríamos, mas apenas alguns para fazer referência. O que não é? Nós já falamos, embora o homem seja depravado, ele não é em sentido absoluto. O homem não é tão mau quanto pode ser. São essas algumas argumentações que fazem referência. Mesmo morto, possui iniciativa de sua própria salvação, o que é um absurdo,
Porque se eu sou morto, eu não tenho iniciativa, eu estou morto, meu corpo é inerte. Ele não consegue tomar qualquer uma atitude em prol desse próprio corpo. Qual é a importância dessa visão, irmãos? Ela está conectada aos demais pontos que tratam da forma como Deus decidiu salvar o seu povo, os seus eleitos. Como eu falei, Adão e Eva pecaram, todos estão condenados. Todos, sem exceção. Por quê? Herdamos esse pecado de Adão e Eva. Uma vez que pecamos, não temos condições de nos salvar. Mas Deus é gracioso. Deus, ele pensa em salvar um povo para que a glória dele seja demonstrada aqui na terra e nos céus. Ou seja, o objetivo de Deus em agir dessa maneira é preservação na sua própria palavra. O objetivo principal de Deus é honrar a Ele mesmo para a sua glória. Negar essa teologia acaba nos conduzindo à negação da própria soberania de Deus. E isso cai por terra muitos aspectos que nós fazemos como igreja. Exemplo, por que nós oramos a Deus? Porque acreditamos em um Deus soberano. Por que viemos à igreja e professamos a nossa fé? Porque acreditamos que vamos ser salvos por esse Deus. Veja que essa argumentação, no sentido contrário, ela põe em xeque a própria soberania de Deus. Ela é a única forma, queridos, de preservar intacta a glória de Deus e a obra de Cristo. O pastor poderia ler para mim Salmos 51:5 e Romanos 7:24. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. É 24 ou 21? 24? Salmos 51:5, né? Não, isso já foi. É o Romanos. Romanos 7:24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Verso 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vejam, queridos, então o texto que lemos, ele faz referência exatamente à obra de Deus, ou seja, nós somos caídos em nossos próprios pecados e, por consequência, precisamos de um plano, de um projeto, de uma ação de salvação sobre as nossas vidas e de resgate. Por consequência, surge o próximo aspecto, que é a eleição incondicional. Se existe a avaliação de que todos pecaram e que todos estão mortos, porque o salário do pecado é a morte, Deus, por meio da sua graça, ele vai prover um plano de salvação de um povo para a sua glória. O que é a eleição? É o conhecer de antemão, é predestinar, uma palavra que nem sempre ela é bem vista, mas é destinar antecipadamente. Por quê? Deus, de antemão, destinou um povo para a sua honra e sua glória. Romanos 9, 11, 12 e 8, 29 e 30 falam sobre isso. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais novo. Ele está falando sobre a história de Esaú, e ele salvou um e não salvou outro. Por que foi isso? Veja que a eleição é conforme o próprio conselho de Deus. Próximo texto, pastor, por favor. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, o plano de Deus é de resgatar um povo para si. A eleição, então, ela ocorre conforme o conselho de Deus. Efésios 1, versículos 3, 4, 9 e 11. O conselho de Deus, ele é conhecido como a vontade viva de Deus. A vontade viva de Deus, o quê? Imutável, eterno, uma vontade eficaz, uma vontade em que tudo ocorrerá e o propósito do seu conselho é a própria glória dele. Por isso que Deus age dessa maneira. Pode ler, pastor, por favor? Efésios 1. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo,
assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Malaquias, pastor, por favor, 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Ou seja, a vontade de Deus, o conselho de Deus e a intenção da palavra conselho, ela tem a conotação de vontade de Deus, ela é imutável. Ou seja, Deus escolhe soberanamente um povo particular. Efésios 1:4 vai falar exatamente sobre isso. Novamente? Por favor. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, eleição e reprovação, por consequência, andam juntos. Não existe como nós separarmos eleição de reprovação. Existe um povo eleito chamado sob a soberania e a vontade de Deus. Esse povo eleito vai ser o povo que vai honrar e glorificar a Deus com sua vida, com tudo aquilo que fizer aqui na terra e nos céus também. Pois não. Sobre livre-arbítrio, não. Mas isso, se me permitir, no finalzinho eu vou abrir para perguntas, só para eu poder passar os 5 pontos. Faltam só 3, não é isso? Só 3. Pode ser? Então, então, eleição e reprovação andam juntas. Se existe um povo eleito, segundo a perspectiva de Deus, existe também um povo que não é eleito, segundo a perspectiva de Deus. Veja que a argumentação de alguns casos, irmãos, é que às vezes isso parece ser injusto. Mas vejam que nós vamos caminhar e vendo como Deus age. Deus decidiu salvar apenas alguns. Deuteronômio 7, 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Em todo tempo, a vontade de Deus é que está sendo executada sobre o povo que ele selecionou. Esse fato acontece porque Deus, em primeiro lugar, é um Deus justo. Lembrem-se que, lá atrás, todos pecaram em Adão e todos merecem a morte. Deus, diante da sua infinita sabedoria e soberania, ele decide salvar alguns e não salvar outros. O que não significa essa eleição incondicional? Deus decidiu salvar todos os homens. Isso não é o aspecto relacionado à eleição. Deus não salva todos. Nós vimos claramente pelos textos que Deus salva uns e não outros. A escolha de Deus, se fosse assim, ela se submeteria à vontade humana e não seria a vontade deles. Mais uma vez, voltando àquele aspecto anterior que eu apresentei para os irmãos, ou eu tenho a centralidade em Deus, ou eu tenho a centralidade no homem. Desse jeito, a escolha de Deus, ela se submeteria à vontade humana. O propósito de Deus, por consequência, teria sido frustrado pelo homem. Se a gente pensar que nem todos serão salvos, e se Deus teria que eleger todos sem condição, o propósito de Deus, segundo as Escrituras, que é a nossa referência, teria sido frustrado. Deus não é o autor do pecado e nem age por capricho. Isso também, às vezes, nos faz essa reflexão. Poxa, Deus precisa selecionar só um povo para Ele? Por que Ele não salva todo mundo? Como o pastor Reiner pregou hoje pela manhã, Deus é bom por completo, mas Deus é um Deus justo, como nós vimos. Romanos 9, 14 e 19 vai falar sobre isso. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? E seguindo, irmãos, poderíamos pensar da seguinte maneira, o que também não é. Isso é um fatalismo da vontade de Deus. Não é. Se nós olharmos para o histórico da igreja, eu mostrei um breve histórico de alguns pontos que eu selecionei, nós podemos ver que durante esses anos vários mártires perderam a vida por defender esses mesmos pontos, por defender a fidelidade bíblica, por defender a própria soberania de Deus em escolher. Qual é, então, a importância disso para as nossas vidas? Toda glória pertence ao Deus soberano.
todas as boas obras advêm da soberana escolha e vontade de Deus em escolher o seu povo. E isso é a verdade central das Escrituras. Deus está no controle de todas as situações e Ele tem a sua escolha, a sua vontade como centro de executar todas as suas ações. A Escritura, ela explica a própria Escritura. Por quê? Eu não posso analisar um texto bíblico isoladamente de outro. Para o direito, existe um princípio de hermenêutica de interpretação, que é a unidade de toda e qualquer lei ou conjunto de leis. As leis, elas se explicam. Da mesma maneira, a Escritura possui esse princípio de interpretação. A Escritura tem que ser explicada pela própria Escritura. Por exemplo, existem alguns textos que vão falar sobre todos os homens, que Deus salvará todos os homens. Existem textos que falam, não lembro agora, mas uma outra expressão, acho que eu cito aqui em algum lugar, que fala sobre o mundo como um todo. Veja que eu não posso entender esses textos isoladamente do contexto em que o próprio Deus explica que Ele salvará alguns e não salvará outros. Não existe como interpretar um texto isoladamente. Se negarmos o que Deus coloca em sua Escritura, fazemos de Deus impotente mais uma vez. E o que isso traz para a gente, como crente, como eleitos, como salvos em Cristo Jesus? Isso nos dá um consolo de que Deus age por meio de nós, nos faz representar aqui na terra a glória dele. É o que diz no texto em Romanos 11, 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Irmãos, se servimos a esse Deus que tem todo o mundo, toda a história em sua mão, que consolo isso nos dá? Pensem sob essa perspectiva, eleitos no Senhor e como o Senhor age, mesmo que Ele tenha que nos disciplinar, como foi pregado pelo pastor Reine hoje em sua manhã, mesmo que as situações não sejam as melhores possível. Por consequência, se nós temos uma depravação de todos os homens que não conseguem alcançar a Deus, precisam então de Deus agindo em seu favor, salvando um povo para a sua honra e glória, de acordo com a sua soberania, como vimos, Ele vai fazer, por meio de Cristo, seu Filho, a morte vicária, substitutiva, não por todos, mas sim pelo seu povo. E é isso que fala sobre o nosso terceiro ponto, a expiação limitada. A expiação, ele é um pagamento pelo pecado. Vicária significa substitutiva, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, os eleitos do Senhor. Ela é limitada não porque a eficácia da ação de Cristo foi limitada, não, mas sim porque Deus aprouve selecionar um povo para a sua eleição. A expiação, ela tem por objetivo, então, reconciliar, redimir um povo ao Deus soberano, ao Deus criador. O mundo e todos os homens, ele tem que ser interpretado conforme a unidade bíblica que eu já havia falado. E Jesus satisfez, por consequência, o pecado que nós cometemos, ele fez propiciação pelos nossos pecados lá na cruz. Mas, mais uma vez, propiciação pelos pecados de quem? Dos eleitos de Deus. Romanos 3, 25 vai nos tratar sobre isso. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. A expressão também que aparece na Bíblia falando sobre o resgate de muitos, mas não de todos, ela vai nos dar essa conotação exatamente de que Deus escolheu, ou seja, o sacrifício de Cristo é para um povo específico. Pode ler, pastor, por favor, Mateus 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos.
Ou seja, o texto ele limita, ele não diz por todos, ele vai dizer exatamente por muitos. Isso mostra o valor infinito do sacrifício de Cristo pelo resgate do seu povo. Em Mateus 27, 46, vai falar exatamente sobre a ação de Cristo e o valor, a eficácia que existe a morte dele na cruz para nos salvar. 27, 46? 27, 46. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Esse texto, queridos, ele vai fazer referência ao sofrimento de todos, do pecado de todos aqueles que estavam com Cristo na cruz. E vejam que o sofrimento era tão grande que o próprio Cristo, ele questiona a Deus, não no sentido de questionar o plano de Deus, mas ele questiona por que ele estava sofrendo tanto naquele momento. Outro ponto, a expiação eficaz para os que estavam nele, ou seja, não eram para todos os homens, era exatamente para aqueles que estavam em Cristo. Pode ler, pastor, por favor? Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E, por fim, o texto que fala das ovelhas, que Cristo fala que as ovelhas o ouvirão e escutarão a sua voz, ele faz exatamente o entendimento de que há um povo exclusivo e que a expiação dele não foi por todos. Foi por um povo separado por Deus desde antes da fundação do mundo. O texto de João 10, 14 e 15 vai falar sobre isso. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ovelha, nesse sentido, então, é exatamente o povo exclusivo selecionado por Deus. E o que não significa a expiação limitada? A morte de Jesus, ela não alcança todos os homens, o mundo, não é universal, somente para o seu povo. Se ele morreu por todos e nem todos são salvos, o sacrifício de Cristo foi em vão, se nós pensarmos dessa maneira. Se ele deveria morrer por todos e nem todos serão, existe alguma coisa errada no sacrifício de Cristo. Um Deus injusto, mas sim justo. Ele não é um Deus injusto. Deus não age com injustiça. Por quê? Olhando para a origem, sempre todos nós mereceríamos a morte. Mas Deus, em sua graça, ele separa um povo para a sua honra e glória. João 9,39 vai falar sobre isso. Pode ler, pastor? João 9,39 e Lucas 3,9. João 9,39. Agora eu estou atrasado. João 9,39. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Lucas 3,9. Lucas 3, verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Em todos os dois textos, vemos a referência clara à justiça de Deus. Em todo tempo, nós não podemos desqualificar a ação de Deus achando que ele é um Deus injusto por consequência. Ou seja, Deus é justo. E qual é a importância desse aspecto? Cristo para todos significa Cristo para ninguém. Se nós considerarmos a salvação de Cristo para todos, sem exceção, sem considerarmos que Cristo veio para o seu povo, significa que Cristo não veio para ninguém. A expiação de Cristo, ela foi ineficaz? Se ele não veio para todos? É uma pergunta que podemos fazer. Para a proclamação do Evangelho, a confiança está somente no que Cristo fez e não nas nossas ações. E aqui também é um outro aspecto importante. Às vezes a gente acha que pelo nosso agir, pelo nosso fazer, às vezes até pelas mudanças que fazemos para contextualizar a igreja com o mundo, é isso que vai trazer o mundo para a igreja, e não é. O que faz a conversão do pecador é a pregação da palavra, e essa pregação da palavra é que vai converter aqueles corações que já foram chamados desde antes da fundação do mundo. E o quarto aspecto, a graça irresistível, que decorre do anterior. Ou seja, a graça, ela não pode ser resistida. Porque se é o próprio Deus que derrama sua graça sobre o seu povo eleito, que não mereceria a salvação, mas é salvo, essa graça, ela passa a ser irresistível, representando, então, a beleza, um atributo de Deus.
Efésios 2:8 fala sobre isso. Não precisamos ler o Salmo não, pastor. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça, então, ele é um favor imerecido. Conforme lá está em Romanos 5:15, acho que pelo horário eu vou pular esse texto, pastor. A graça, ela é operosa, ela não é uma graça simplesmente de fora para dentro, ela age em nossas vidas, nos colocando à vontade de servir a Deus. A graça conduz, prepara e opera o desejo de entrar na glória, ou seja, sempre tudo parte de Deus para as nossas vidas. Um exemplo que é muito usado para tratar da graça de Deus seria um morto com uma bengala. A graça é um auxílio derramado em Deus sobre as pessoas. Mas se eu sou morto em meus próprios delitos e pecados, se eu der uma bengala para uma pessoa que é morta, será que ela vai conseguir andar? Também sob a mesma perspectiva, não. Por quê? A pessoa está morta. Então a graça de Deus, ela tem eficácia para aqueles que foram resgatados por Cristo, pelo qual ele morreu. A graça nos faz feitura dele. Somos obras da salvação de Deus. A graça de Deus nos faz nascer de novo. E aí sim, pastor, se eu puder ler João 3, 3 e 5. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pensem sobre a seguinte perspectiva: é possível alguém nascer de novo? Veja que o aspecto que Jesus está colocando aqui é exatamente a graça derramada sobre essa vida. Para que haja novo nascimento, e aqui a perspectiva é espiritual, ele coloca que Deus faz com que essa pessoa nasça de novo e se torne nova criatura. Deus é santo e justo. E o que não significa a graça irresistível? A graça de Deus podendo ser resistida pelos homens. Ou seja, mais uma vez eu coloco nas mãos do homem o poder de decidir se quer ou não a graça. Não, a graça é de Deus. Se Deus derrama a sua graça, ele alcança o seu povo, porque ele é Deus soberano, Deus que tem poder. E qual é a importância para nós? A aceitação das Escrituras e não a sua negação. A graça de Deus me atrai e faz com que eu persevere na fé. Veja que essa mesma graça é a que completa o último ponto, que é a perseverança dos santos. A nossa tendência, principalmente às vezes os mais antigos dentro de uma igreja presbiteriana, é achar que uma vez salvo, fui salvo por Deus, a graça foi derramada sobre a minha vida e que agora eu vou andar pelos meus próprios passos. E não, a perseverança dos santos é exatamente a graça de Deus sendo derramada sobre a minha vida. Por quê? Eu continuo agindo para a glória de Deus porque Deus continua derramando a sua graça sobre mim. E a perseverança dos santos vai falar sobre isso. Santo não é aquele que faz coisas boas, mas aquele que foi regenerado por Cristo, pela obra de Cristo. Ele é chamado de convertido por Cristo. Perseverança, ela é independente do que acontecer, independente dos perigos, independente das ameaças, principalmente pela segurança que temos na graça de Deus e na obra de Cristo. Se existe a obra de Cristo realizada, e essa obra foi eficaz para nos escolher e nos salvar, independente do que passemos, boas ou ruins, nós perseveraremos porque a graça de Deus é derramada sobre a nossa vida. Os que não perseveram, na verdade, nunca participaram da graça de Deus e da verdade da palavra que Deus nos coloca. Pode ler esse texto, pastor? 1 Coríntios. Pode ser, 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. A ação acontece a partir de Deus em minha vida. Por isso que eu realizo as ações de Deus. E 1 João 2,19, pastor? 1 João 2,19. Mais 5 minutos terminamos, Eles tá, irmão? saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Veja, queridos, a palavra de Deus diz que aqueles que não perseveram é que ainda não desfrutaram da graça de Deus. Isso quer dizer que eles nunca vão desfrutar? Não, não sabemos.
Graças a Deus por isso, que quem tem o controle e a indicação da eleição individual de cada um é Deus, não sabemos. A nossa única missão é pregar o Evangelho para que as pessoas sejam convertidas. Os cristãos verdadeiros, o que diz a Bíblia, é que eles perseverarão. Poderia ler só João 5:24, pastor? Posso? Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a perseverança é dada por Deus. E o que ela não significa? Os santos não perseveram, mas isso não estão totalmente esclarecido. Perdão, eu posso argumentar da seguinte maneira. Os santos não perseveram, tudo bem, mas isso não está totalmente esclarecido nas Escrituras, o que não é uma verdade. A Escritura mostra que aqueles que foram alcançados pela graça de Deus perseverarão. Os homens, outra argumentação, e que também não é, os homens podem perder a graça de Deus. Uma vez que está sob a minha decisão, eu pego a graça de Deus, deixo a graça de Deus. Ou seja, eu sou salvo, sou perdido. Sou salvo, sou perdido. Quantas vezes nós já ouvimos essa argumentação? Na verdade, não. Uma vez salvo, genuinamente salvo por Deus, ele vai ser verdadeiramente salvo por Deus. Ele vai perseverar, inclusive enquanto estiver em pecado, porque se arrependerá e se colocará diante de Deus para resgate e agir para a glória do próprio Deus. E qual é a importância disso para a nossa vida? Quem persevera o faz por ser preservado pela graça de Deus. Em nenhum momento é a minha vontade, a minha ação que faz com que eu persevere. Em nenhum momento. O que nos ajuda bastante. O santo não pode cair, pois a sua preservação não repousa no próprio procedimento, mas no poder de todo-poderoso, nosso todo-poderoso Deus. Veja que em todo tempo, e aqui a gente já está caminhando para o final, em todo tempo, em todos os aspectos que nós vimos, ou a graça de Deus é derramada, a vontade de Deus, o foco em Deus é identificado, ou o foco no homem é identificado. Veja que se nós colocarmos o foco totalmente no homem, pela sua salvação, pela sua perseverança, veja que a tendência disso falir ou falhar é muito grande. Por quê? Nós somos pecadores. Por isso que o plano de resgate do seu povo eleito, do seu povo, foi feito para aqueles a quem Deus chamou muito antes da fundação do mundo. E isso é o que nós chamamos de tulipes, que vocês já ouviram muito falar dessa expressão. Tulipe, na verdade, é um resumo dos 5 pontos do calvinismo. Depravação total, em inglês, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Irmãos, como eu havia comentado, passamos aí 8 minutos do nosso tempo. O texto que eu abri a nossa aula, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O nosso objetivo, como eu falei, não foi aqui contestar qualquer de outra religião. Não é essa a nossa perspectiva, mas sim mostrar como a nossa identidade presbiteriana calvinista vê a salvação e vê a perspectiva de Deus.